Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da goleada do Flamengo sobre a Chapecoense, 4-0 fora de casa. Pedro brilhou com 2 gols, Rafael Thierry fez contra e o Lohan também deixou dele, o garoto da base aí do rubro-negro, e o Flamengo se mantém aí na briga pelo título nesse momento aí com 37 pontos em 18 jogos. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a partida, falando aí da goleada do rubro-negro. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo, vamos para o debate, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos que acontecem hoje, os jogos desta quinta-feira. Acompanhando contigo essa situação do Almada, ótima sequência de trabalho para você, toda a nossa equipe. Vamos com os números do Pedro, o outro atacante, que destaque do Flamengo nessa vitória diante da Chapecoense ontem, para a gente também trazer aqui no nosso papo. 2 gols, 5 finalizações, 3 finalizações no alvo, são 7 ações na área rival, 3 dribles completos e a nota no Bola de Prata 8,10. Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, é o primeiro ali no ranking do jogo em todos esses quesitos que a gente traz. E falávamos ontem também, né, Jailson, de um Flamengo retomando, fez alguns compromissos aí durante essa parada, mas ia se aproveitar... Internacionais, inclusive, né? Ia se aproveitar muito também da fragilidade do seu adversário para fazer o placar, para fazer um bom jogo, para retomar esse Campeonato Brasileiro. Aproveitou muito bem a parada, né, a pausa para recuperar os jogadores, principalmente o Arrascaeta, que também teve a minutagem ontem. Essa daí que é a bola que o Ayrton Lucas, né, ficou lamentando depois, que ele acabou errando uma cobrança de lateral ali. E aí o Léo Pereira erra depois na sequência. Erra não, ele não alcançou. Giovanni Augusto. E aí o Giovanni Augusto é importante pro Rossi, né? O Rossi eu ia falar também... exatamente isso. É curioso, né? Porque o Flamengo vence por 4 gols, mas o jogo foi importante pro Rossi também. É importante, porque antes da pausa, né, o Rossi ali questionado, algumas atuações abaixo, então é importante. E o Pedro é sacanagem, né? O Pedro é chovendo molhado. Com os 2 gols que ele fez ontem, ele acabou passando Viveiros, né? Essa briga ali pela artilharia. Mas um golaço assim, dá vontade, porque ele ganha na vontade, depois tem toda a qualidade técnica. Pedro, que também veio do futsal, né? Então tem muito desse drible curto, consegue ali jogar para a perna direita no final das contas e fazer o gol. Isso daí é uma atrapalhada absurda da zaga da Chapecoense, né? Os 2 jogadores subiram juntos, o Rafael Thierry acabou fazendo o gol contra. Mas eu queria falar desse gol, porque o Pedro tem feito isso, a gente já tinha trazido aqui pro Fã de Esporte, né? Como o Pedro muda de função com o Leonardo Jardim e com o Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, o Pedro baixa mais para ser o pivô e armar mais a jogada. Ele tem participado mais dos jogos justamente por conta disso. Mas eu queria falar do Lohan, porque é um moleque que é tratado como uma joia no Flamengo internamente. Ele entrou ontem quando o Plata se machucou, né? Com 33 do primeiro tempo. E aí o Luiz Araújo, outros jogadores também lesionados. Então o Lohan é o canhoto que vai para dentro, né? Joga aberto pela direita, trazendo para dentro, pode jogar na função de camisa 10 também, e ele seria emprestado novamente. Só que ele aproveitou, né, nessa intertemporada, jogando bem os amistosos, e aí o Leonardo Jardim falou, dá uma seguradinha aqui, peraí, não vou emprestar agora não, que eu quero observar esse garoto. E aí o Lohan entra no primeiro tempo, e aí o principal ponto para mim é o sem bola do Lohan, porque com bola... Todo mundo que já viu os jogos da base do Flamengo e também de seleção de base, vale lembrar que o Lohan estava no Mundial Sub-17 com o Ryan e Estevão. Os 3 jogavam juntos, né? E o Lohan, no sem bola, que é aquele... Lembra aquela crítica que a gente estava fazendo do Yamal? Não estou comparando os jogadores, né? Mas a crítica do perder a bola e ajeitar o short em vez de correr para tentar tomar a bola... E era uma crítica né, a ser feita em cima ali do Lohan. E ontem eu já consegui reparar ele bem diferente nessa questão do sem bola. Perdi a bola, já não perde, pressiona, já tentando marcar. Até a postura corporal dele mesmo na hora de marcar, quando a Chape vinha pelo lado esquerdo, ele marcando ali, né, abaixando ali a guarda, ali, enfim, para tentar tirar o espaço do adversário. Então, a observar se o Lohan realmente vai continuar tendo algum tipo de sequência com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim pontuou exatamente isso na coletiva, né? Ele é questionado exatamente sobre o Lohan, nessa intertemporada se destacado, né? Nesses amistosos que a gente citou, jogos treinos, enfim.
E o Leonardo Jardim fala do sem bola, fala nessa recomposição também, né? Para além do perde e pressiona, nessa recomposição. E do lado do Bruno Pacheco ali, né? Do coxa que apoia muito bem o ataque. Então, o Flamengo perde o Plata também por uma precaução de um gramado sintético para não forçar o jogador. E o Lohan entra muito bem, né? Não só por marcar e deixar o dele, mas nessa recomposição pelo lado direito. Vamos ouvir o Ayrton Lucas falando também ontem depois dessa vitória do Flamengo, mas aí ele fala de um jogo mais abaixo. Vamos lá. Nosso time fez um jogo muito bom, né? Eu acho que um jogo perfeito. Mas falando de individual, principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, como eu falei, terrível, né? Porque tudo que eu tentei ali, acabei errando, né? Então, é difícil reconhecer, mas como eu falei, a gente tem que ter o mental muito forte, né? Principalmente no intervalo, não só o Jardim, mas todos os meus companheiros. Eu vi ele dentro de campo, quando eu errava, eles tentavam me incentivar de alguma coisa, porque eles sabiam que eu era muito importante para o time, né? Então, se eu acabasse relaxando, não tentasse esquecer, podia estar prejudicando o time todo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né? Então, quando foi no primeiro tempo, eu tentei apagar de vez, tentei voltar outra pessoa para o segundo tempo. Então, fico feliz de ter ajudado ali no segundo tempo, porque eu sei da minha qualidade. Então, quando eu vou muito abaixo, eu sou um cara que me cobro muito. Gostei da sinceridade, né? Sim. Fala de um Flamengo coletivamente muito bem, mas muito abaixo da parte dele. Ele fala de um jogo terrível, ele se coloca adjetivos fortes, né? Mas muito honesta a parte do Ayrton. Aquele primeiro lance deve ter ficado bastante na cabeça dele, né? De um erro bobo de um lateral e quase que o Flamengo acaba tomando gol por conta daquela situação. O Ayrton Lucas que tem questões defensivas, né? Ofensivamente, a gente pode falar que ele entrega, geralmente, quando ele chega, consegue chegar à linha de fundo, é um cara muito veloz, mas defensivamente ele tem questões que realmente precisa melhorar. Mas ontem, toda vez que a Chape tentava subir, né, a linha de marcação, a linha de pressão nos laterais, ele às vezes não estava conseguindo dar prosseguimento, né? Não conseguia dar a bola no volante, não conseguia às vezes retornar da forma correta. Então, por isso que ele fez aí essa autocrítica. Que bom, pelo menos ele fez a leitura correta, que de fato o primeiro tempo não tinha sido tão bom. Aí depois acabou melhorando. E também com 4-0 contra um adversário mais abaixo, né? Não tem cenário melhor para você melhorar uma atuação ruim. Tem dia que de noite. Eu ia falar exatamente ruim, isso, né? Acontece. É o pi ali, tem dias que a noite é. Mas, de fato, assim, eu acho que isso também pode acabar sendo um reflexo do que o próprio Leonardo Jardim cobra do grupo, né? Assim, de você entender que a qualquer momento ali você pode perder a vaga para alguém. Né? A concorrência é muito grande, mesmo que a lateral não seja, né, o maior lugar de concorrência do Flamengo. Eu acho que você avaliar que você não fez um bom jogo, mesmo o coletivo tendo sobressaído ali, né, querendo ou não, ele não influenciou negativamente no resultado. Não passou por ele nenhuma parte ruim do jogo que poderia ter acontecido. Mas é importante essa análise. Eu gostei também dessa autocrítica. Trazer agora aí, pessoal, os jogos de hoje, os jogos dessa quinta-feira. Teremos pela Sul-Americana Bolívar e Grêmio, 7 horas da noite. Teremos Boca Juniors e O'Higgins, Santa Fé e Caracas. Brasileirão Série A, Botafogo e Vitória, Corinthians e Remo. Série B, Atlético e São Bernardo, Cuiabá e Atlético Goianiense, Botafogo e Juventude. Aí teremos Carioca Série C, Copa FGF, Capixaba Série B, UEFA Europa League, partidas aí eliminatórias, né? Também UEFA Conference League, muitos jogos aí na Europa, né? Partidas eliminatórias aí, antecedendo a fase de grupos. Teremos Campeonato Argentino, tá ali, Liga Profissional, Brasileirão Série A Sub-20, Brasileirão Série B Sub-20. Então tá aí os principais jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.